Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Pregando as Escrituras. Você analisa as músicas antes de cantá-las no culto? Será que as músicas que eu estou cantando contêm heresias ou algum falso ensinamento antibíblico? Há um bom tempo eu tenho falado sobre esse tema. Músicas gospel que não devem ser cantadas na igreja. E muitas pessoas, infelizmente, acabam gostando de uma certa música gospel e começa a cantar na igreja sem ao menos entender a letra. Tem pessoas por aí que estão cantando heresias no momento do culto. E não somente heresias, às vezes aquela letra traz um falso ensinamento sobre as Escrituras. E nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Quantas vezes você analisou uma composição antes de cantá-la no culto? Muitas pessoas não fazem isso, de analisar uma música gospel antes de cantar no momento da liturgia do culto. E isso deveria ser algo primordial na igreja evangélica. Infelizmente, alguns pastores e alguns líderes do ministério de louvor não fazem esse tipo de procedimento, analisar uma composição antes de cantar no momento do culto. Algumas músicas gospel não mencionam o nome de Deus e nem os atributos do Senhor, e às vezes até o plano salvífico do Senhor é deixado de lado. É muito importante que nós venhamos a falar sobre os atributos do Senhor, sobre Jesus Cristo, sobre o plano salvífico de Deus. Ou seja, o que foi feito na cruz mediante o seu Filho amado Jesus Cristo. Mas, infelizmente, alguns cantores querem trazer para a multidão e para a igreja apenas músicas de autoestima ou de prosperidade. E eu trouxe a vocês algumas músicas gospel que não devem ser cantadas no momento do culto de forma nenhuma. E a primeira música que você não deve cantar na igreja é do cantor Alisson. E o nome da música se chama Bastidores. Ninguém imagina o que a gente faz, ninguém imagina o que a gente fez. Vamos ler a composição? Dores quase insuportáveis. A depressão, quem nunca enfrentou? Noite quase interminável. As lágrimas não paravam de rolar. Ninguém imagina o que a gente passa, ninguém imagina o que a gente sente. Às vezes dá vontade de voltar ou parar. Só vê as fotos que a gente posta, só vê os lugares que a gente canta, mas ninguém vê a dor. Oh meu Deus, é que nem tudo dá para contar, mas sinceramente, às vezes dá vontade de parar. A dor é muito grande. O vento é muito forte. É que nem tudo dá para contar, mas todo dia o inimigo vem nos afrontar, dizendo que é melhor voltar. Mas eu ouço uma voz, eu te chamei para guerrear. Sou o teu amigo, sou leão de Judá. Tu está alistado para batalhar. Não é para se entregar. Ouço uma voz dizendo tudo isso, dizendo: filho, eu sou o teu amigo. Levante essa cabeça, não é para parar, eu te ajudo a chegar. A intenção do cantor é mostrar as dificuldades que uma pessoa passa antes de conquistar algo. O que me parece é que essa música se trata de um testemunho. Porém, não podemos dizer que essa música é um louvor para glorificar o nome de Deus. Está longe disso. Essa música parece ser um tipo de desabafo do cantor e sobre a realidade que ele vive. Agora, você me dizer que essa música se trata de uma composição bíblica e ainda se trata de um louvor,
aí já é demais. Essa música é de autoestima. Essa música fala sobre as dificuldades que uma pessoa tem e que no final é somente Deus que vê as tempestades, as dificuldades e os problemas que acontecem no momento dos bastidores, ou seja, no oculto, onde as pessoas não estão presentes. Mas precisamos entender que essa música não se trata de um louvor, e sim uma música motivacional. Então, essa música não se trata de um louvor, e sim uma música comum que fala sobre a dificuldade que uma pessoa sofre ou passa nos bastidores. Pessoal, às vezes eu fico impressionado como tem pessoas que cantam esse tipo de música no culto. Está bem claro que isso se trata de uma música de autoestima e não de louvor. Vocês analisam as músicas antes de cantar no momento do culto? Nós deveríamos fazer isso todas as vezes que uma música será entoada no momento do culto. Em muitas vezes, tem músicas que têm como centralidade somente a prosperidade e a autoestima da pessoa. E em muitas vezes não fala sobre Deus, Jesus Cristo ou o Espírito Santo. Muitas composições querem fazer apenas das pessoas vitoriosas, campeãs e tudo mais. Meus irmãos, você pode sim ouvir essa música na sua casa. A letra diz o seguinte, prestem atenção no que a letra diz. Só vê as fotos que a gente posta. Só vê os lugares que a gente canta. Observe que a centralidade é o homem. Egocentrismo. Então, a composição tem que ser para Deus. Para Ele são todas as coisas. Essa música é uma música motivacional, de autoestima. Não se trata de um louvor. Então, pelo amor de Deus, não cante essa música no momento do culto. Sabe por que essas músicas fazem sucesso? É porque essas músicas falam de nós, sobre os nossos sentimentos, as nossas dificuldades. É um tipo de música que se trata de autoestima, motivacional. E as pessoas do meio gospel gostam disso, músicas que falam sobre elas. Porém, o louvor não é sobre nós, e sim sobre Ele, o Senhor nosso Deus. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 2, diz o seguinte: o Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Observe que nessa passagem bíblica fala sobre engrandecer o nome do Senhor, que o Senhor é a nossa força, a nossa salvação. Parece que hoje em dia alguns cantores querem fazer apenas composições para o ego do ser humano, para chamar de vitorioso, de campeão e coisas do tipo. Porém, o significado do louvor vai muito mais além do que isso. Essa composição é antropocêntrica e não tem como finalidade o louvor a Deus. Então, não se trata de uma música para cantar na igreja, ou seja, não é um louvor. Então, não cante na igreja. A segunda música é de Raine Almeida, Um Novo Dia Virá. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem, não desista. Vamos ler a composição? A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe e dor que dure para sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado. Vai ficar tudo bem. Não desista. Acredita, Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança. Um novo dia virá.
Existe um problema muito grave nessa música. Primeiramente, que essa música não é do meio gospel, e sim do meio secular. Alguém fez uma adaptação da música do cantor Lewis Capaldi. A música traduzida para o português se chama Alguém que Você Amava. I need somebody to hear, somebody to know. Ou seja, alguém do meio evangélico pegou essa música do meio secular e fez uma adaptação para o gospel. A música oficial do cantor do meio secular fala sobre a história de um jovem que depositou toda a sua confiança em sua namorada e teve o coração partido. Ele canta a angústia e o desespero de uma alma abandonada. Porém, a intenção e a inspiração do cantor não tinha nada a ver com a Bíblia. Ele fez aquela música para falar sobre uma namorada. Porém, alguém do meio evangélico pegou essa música e adaptou para o meio gospel. E nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. Daqui a um tempo, as pessoas vão começar a pegar as músicas da Anitta e do Pablo Vittar e fazer uma adaptação para o meio gospel. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. As pessoas estão pegando músicas do meio secular e fazendo uma adaptação para o meio gospel. Isso não existe. Você não sabe a inspiração desse cantor do meio secular ao fazer essa música. Cante louvores. Cante ao Senhor louvores que engrandecem ao nome dele. Qual a dificuldade de fazer uma composição bíblica? Por que nós temos que pegar músicas do meio secular e fazer uma adaptação para o meio gospel? Não podemos fazer isso. E essa música aqui, por incrível que pareça, eu já vi pessoas cristãs cantando, inclusive cantando na igreja, que é o pior. Então, se você conhece alguma pessoa que canta essa música, mostra esse vídeo que eu estou fazendo para essa pessoa, porque nós precisamos estar atentos referente a essas coisas. E essa música também é antropocêntrica ou egocêntrica. Ela se enquadra na categoria de motivacional e de autoestima. Olha só essa parte da letra. Você não vai desistir. Não vai se entregar. Percebe? Você está percebendo que é uma música de autoestima? Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado. Vai ficar tudo bem. É uma música de autoestima. Isso daqui não é um louvor nunca. Nunca que isso é um louvor. Cuidado com aquilo que você está cantando na igreja. Nem todas as músicas ou melodias que você acha legal ou que é boa, você deve cantar na igreja. Tome cuidado. Verifique se a composição é bíblica, se engrandece, se fala sobre os atributos de Deus, se fala sobre o plano salvífico do Senhor. Ou se fala, pelo menos, sobre o nome de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. É muito importante que as composições que você entoar no momento do culto ou que você vai preparar para o momento do culto, que seja bíblico, que seja totalmente para o Senhor nosso Deus. Essa música aqui é de autoestima e é antropocêntrica. Fora que é uma composição que não se trata de ser bíblica, e sim do meio secular. Foi um cantor do meio secular que fez, que nós não sabemos nem a intenção do cantor. E uma pessoa foi lá e adaptou a música para o meio gospel. Meus irmãos, fiquem atentos com aquilo que vocês estão ouvindo e com aquilo que vocês estão cantando. E sabe o que é mais impressionante? Essa música já alcançou milhões de pessoas e muitas pessoas cantam essa música no momento do culto. Será que os pastores que estão ouvindo essas músicas não se sentem incomodados com essas músicas antropocêntricas? Ou será que esses líderes gostam de ouvir essas músicas? Precisamos estar vigilantes referente a essas composições que não têm como centralidade Deus. Eu não sei
qual a dificuldade de abrir a Bíblia e cantar exatamente o que está escrito ali. Por exemplo, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Só nesse versículo daria para fazer um belo louvor. Eu não sei qual a dificuldade de alguns cantores de fazer boas composições para engrandecer o nome de Deus. Então, essa música não se trata de louvor, e sim de uma música comum de motivação e também de autoestima. Então, não cante essa música no momento do culto. E a terceira música é de Raquel Oliveira, Novo Campeão. Novo campeão, estou sentindo essa nessa multidão. Vamos ler a composição? Está se desenhando um novo campeão. Está em off e ninguém consegue ver. O segredo está nas mãos de Deus. E se ele der um enter, faz acontecer. Do sucesso, só Deus tem a senha. E por mais que alguém se empenhe, só ele quem pode ler. Hoje, ele tira você do deserto. E nessa tela de sucesso, só vai dar você. E um arquivo que já está carregando. Esse formato, só Deus quem pode abrir. Esse programa é anti-hacker. Não tem vírus, não existe internauta que consiga invadir. Será aberto um e-mail universal. Depois de aberto, o mundo inteiro pode ler. Esse novo campeão que está surgindo, que no pódio está subindo, quem sabe será você. A cantora usa uma linguagem bem atual e até tecnológica. Ela fala sobre e-mail, enter, hacker, vírus digital. Isso é muito engraçado, porque a letra em si fala sobre algumas coisas importantes. Porém, ela usa uma linguagem meio estranha. Então, é claro que nós não devemos cantar esse tipo de música no momento do culto. Podemos interpretar essa música como uma música que fala de uma pessoa que quer ser campeã e que Deus tem um segredo para essa vitória. Observe novamente que a centralidade dessa música é exatamente o homem e não Deus. Nessa música, o objetivo principal é tornar as pessoas vitoriosas e campeãs por meio de Deus. Mas observe que esse sucesso se trata de bens materiais e não tem nada a ver com as coisas espirituais que vêm do alto. Então precisamos tomar cuidado com essas composições. É claro que você não vai cantar essa música no culto. Essa música menciona bastante sobre o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. E a letra diz que só Deus tem o segredo do sucesso. Não devemos ficar buscando o sucesso neste mundo. Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz o seguinte: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observe que essa passagem está falando exatamente sobre se preocupar com as coisas de Deus. E as outras coisas terrenas, Deus vai providenciar para mim e para você. Agora, ficar pedindo sucesso para Deus e ficar cantando, dizendo que Deus vai nos trazer sucesso, é uma falsa promessa. Coitado dos apóstolos que viviam sem sucesso nenhum. Eles apenas pregavam a palavra do Senhor. Era isso que eles faziam. E eles não estavam buscando sucesso pelo mundo aí afora. Precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de música. Então, é claro que você não vai cantar esse tipo de música
música no momento do culto. Isso é uma música totalmente antropocêntrica, uma música que fala sobre a minha vida, que fala de como eu posso ser famoso, vitorioso, ter sucesso e coisas do tipo. Agora, engrandecer o nome do Senhor, essa música não fala nada sobre isso. A próxima música é do cantor Tom Carfe, que se chama Olha Eu Aqui. Me disseram que eu não ia conseguir. Olha eu aqui. Vamos ler a composição? Me disseram que eu não ia conseguir. Olha eu aqui. Olha eu aqui. De pé para quem não botou fé. Fale o que quiser. Cê não acreditou, né? Me disseram que eu não ia conseguir. Olha eu aqui, olha eu aqui. Olhe para mim e veja quem sou. Aquele menino, veja o que se tornou. Você olhava por cima, achava que estava por cima. Mas se esqueceu que o meu Deus é maior que eu. Escute bem, acho que você não me entendeu. Eu quero paz, você guerra, então perdeu. Quer brigar comigo? É só entrar no Coliseu. Eu sou leão, filho de um leão. Acho que eu era pequeno. Eu tava só aprendendo. Não julgue o menor, pois é do menor que sai o melhor. Vai vendo. Se vocês assistirem o videoclipe dessa música, vocês entenderão que essa música tem como fundamento a teologia da prosperidade. No videoclipe mostra uma Land Rover, uma Ferrari e uma Mercedes, exatamente mostrando a prosperidade que acontece na vida de uma pessoa que é fiel a Deus. Ou seja, o cantor quer passar para as pessoas de como Deus pode ser bom e também ele pode dar boas coisas aos seus filhos. Porém, Deus não promete aos seus filhos, após a conversão, prosperidade. Longe disso. Na verdade, Jesus Cristo disse que aquele que quer seguir a Ele certamente vai passar por perseguições e coisas do tipo. Agora, Deus nunca prometeu que daria carro como uma Ferrari, uma Mercedes-Benz para os seus filhos. Então tomem cuidado com esse tipo de teologia da prosperidade. Fica bem claro que a intenção do cantor é mostrar como que Deus faz uma pessoa prosperar com o tempo. Inclusive, ele cita que quando era menino, as pessoas não davam nada por ele. Ou seja, achava que ele era um menino pobre, que não iria conseguir muitas coisas. Mas, conforme o tempo passou, Deus ajudou ele. Então, é isso que a música passa para nós. Que conforme o tempo, ele foi crescendo e conseguiu prosperidade, conseguiu coisas maiores. Mas colocar isso em uma composição e dizer que é um louvor não tem nada a ver. Na verdade, essa música também se enquadra na categoria de autoestima e de ser uma música motivacional. Agora, louvor não é de forma nenhuma. Ele fala sobre ficar de pé, mas esse ficar de pé não é quando você cai no pecado e você se levanta. Ele está falando sobre prosperidade, sobre algo que envolve riquezas e bens materiais. Ou seja, quando ele cair, Deus vai levantar ele, mas esse levantar não se trata sobre o pecado, e sim sobre outras coisas que se referem aos bens materiais, e não sobre as coisas espirituais. Então, meus irmãos, essa música não se trata de um louvor, e sim uma música comum que se trata de motivação para as pessoas. Inclusive, no videoclipe, no começo do vídeo, mostra exatamente uma criança olhando para um carro e ele diz assim que futuramente teria aquele carro de luxo. Então, vocês perceberam que essa música se trata de teologia da prosperidade e não de um louvor. Isso é uma versão mais atualizada de Sabor de Mel, ou seja, você não me deu valor quando eu era pequeno, mas quando eu crescer eu vou ter muito mais coisas do que você. Então, meus irmãos, tomem cuidado com esse tipo de música. Não se trata de louvor de forma nenhuma. A música diz o seguinte:
olhe para mim e veja quem sou. Aquele menino, veja o que se tornou. Você olhava de cima, achava que estava por cima, mas se esqueceu que o meu Deus é maior que eu. Está falando exatamente sobre o tempo em que ele não tinha nada e o que Deus colocou nas mãos dele. Então não tem nada a ver com algo semelhante ao pecado ou sobre a vida espiritual. Está falando exatamente sobre as coisas materiais, de como Deus pode dar boas coisas aos seus filhos, mas não está tratando sobre coisas espirituais e sim materiais. Então não se trata de um louvor, e sim de uma música totalmente antropocêntrica. Então não cante essa música no culto, pelo amor de Deus. Referente a isso, a Bíblia nos ensina o seguinte em Mateus, capítulo 6, do versículo 19 até o 21, o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, cuidado com esse desejo e essa paixão desenfreada pelo sucesso e pelo poder. Não adianta você querer adquirir muitas coisas nessa terra e não entender o propósito de Deus na sua vida. Você deve pregar o evangelho. É para isso que você foi chamado, e que eu fui chamado. Então, cuidado por essa busca desenfreada por bens materiais. E essa música é antropocêntrica e não tem como objetivo o louvor a Deus. Qual a dificuldade de fazer uma composição bíblica que fala sobre Deus, sobre o sacrifício de Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo? Por exemplo, John Newton escreveu a música cristã Amazing Grace, ou seja, Maravilhosa Graça, e é uma das músicas mais cantadas em todo o mundo e mais regravadas também. Olha só, uma música tão simples que fala sobre a graça de Cristo. Já foi cantada por muitas pessoas em nosso derredor. Agora, por que nós estamos fazendo composições para o nosso ego? Para satisfazer o nosso ego. Isso não pode. Devemos voltar às Escrituras e cantar exatamente o que a Bíblia nos ensina. Músicas que falam sobre prosperidade só vai atrair pessoas interesseiras. E essas pessoas não estão interessadas em louvar a Deus. Então, não cante essa música durante o culto. E a próxima música é do cantor Robson Monteiro, Aliança com Deus. O melhor dessa terra, o maior dos teus sonhos sou eu. Vamos ler a composição? Eu tenho uma palavra liberada sobre mim, promessa do Deus vivo, que se inclina para me ouvir. Deus não se arrepende do que prometeu. Todo homem falha, mas não, meu Deus. O melhor dessa terra é meu. O maior dos teus sonhos sou eu. Nós temos um tratado, uma aliança. Quem semeia a fé chorando, volta colhendo e cantando, e se assenta à mesa do rei. Deus não se arrepende do que prometeu. Todo homem falha, mas não, meu Deus. Uma coisa me chamou a atenção nessa letra. O cantor diz o seguinte: o maior dos teus sonhos sou eu. Quem disse? Quem disse isso a ele? Isso não tem base bíblica nenhuma. Quem disse que para Deus nós somos os maiores sonhos dele? Você não é o maior sonho de Deus. Eu não sei onde esse cantor achou base bíblica para poder escrever essa parte que ele colocou lá na composição. Isso não existe. E observe que nessa composição o principal objetivo é engrandecer o homem, mostrar que ele é poderoso, que ele pode ser vitorioso e que o homem tem um pacto com Deus e coisas do tipo. Mas na verdade, essas coisas não têm nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina. Observe que ele fala que o maior dos teus sonhos sou eu.
Quem disse isso para esse cantor? Nós não somos os maiores sonhos de Deus. Na verdade, nós somos pecadores e por meio de Cristo Jesus, Ele nos salvou das trevas. Mas eu e você não somos os sonhos de Deus. Agora, o restante da composição fala também sobre prosperidade terrena, ou seja, eu vou comer o melhor dessa terra. Coitado do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e dos seguidores de Jesus Cristo na igreja primitiva, que comiam do pouco. Então, meus irmãos, tomem cuidado, essas músicas são antropocêntricas, que vivem falando sobre prosperidade, que vai comer o melhor dessa terra, que vai ter boa casa, que vai ter um bom carro. Tudo isso se conquista trabalhando. Agora, você começar a pedir a Deus todos os dias essas coisas, então você perdeu o foco sobre o que é o Evangelho. Devemos orar pelas pessoas que estão perdidas e pedir para que Deus venha a nos usar na obra dele. Agora ficar falando que nós vamos comer o melhor dessa terra, que vamos viajar de jatinho, andar de Ferrari, de Mercedes, de Land Rover e tantas outras coisas semelhantes a isto, não tem nada a ver com aquilo que o Evangelho nos ensina. A intenção do cantor é mostrar que todos aqueles que creem em Deus irão comer o melhor dessa terra. Mas Deus promete aos seus filhos que não vai deixar faltar nada, mas não diz que vai comer o melhor dessa terra. Agora, Deus não vai garantir a você que você venha a comer o melhor dessa terra. E você não é o maior sonho de Deus, tá? Tome cuidado com essas músicas que diz que você é raridade, que a sua vitória tem sabor de mel e coisas do tipo. Olhe para a cruz e cante louvores que engrandeçam ao nome do Senhor. Sempre quando você for cantar uma música, leia antes a composição e verifique se aquilo é bíblico ou não. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o significado da palavra louvor. A palavra louvor vem do hebraico halal, que significa elogiar ou louvar alguém. Então, quando nós estamos cantando e louvando na igreja, nós estamos fazendo isso para alguém, e esse alguém é Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado com a inversão de valores. Às vezes, até mesmo sem perceber, nós estamos exaltando o homem e não a Deus. E isso é muito preocupante em algumas igrejas evangélicas, que até mesmo o ministro de louvor não analisa a música antes de cantar no momento do culto. Todo ministro de louvor deveria fazer isso, analisar a composição se é bíblica ou não. Em muitas vezes, estamos cantando por aí heresias e músicas que não têm nada a ver com Deus. E às vezes, nós achamos mesmo que a música está falando sobre Deus e não está. Então, por isso que é muito importante ter teologia na música. Algumas pessoas acham que só porque está cantando uma certa música no momento do culto, certamente ela é bíblica. E muitas vezes nós não analisamos aquela composição depois que nós saímos do culto. E precisamos fazer isso com mais frequência, porque às vezes nós não percebemos, mas não estamos cantando um louvor verdadeiro a Deus, e sim composições antropocêntricas. E precisamos ficar alertas quanto a isso. Todas as músicas que serão analisadas nesse vídeo foram enviados pelas pessoas que seguem o nosso canal lá no Instagram. Então siga o nosso canal no Instagram, Pregando as Escrituras Oficial. Ou, se você quiser, pode clicar no link aqui abaixo na descrição do vídeo. E a primeira música que nós vamos analisar neste vídeo é a música do cantor Fernandinho, Batiza-me com o Teu Fogo. Vamos ler a composição? Sei que tens ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por teu agir, vento de Deus, sopra em mim. Aí vem o refrão, batiza-me com teu fogo,
batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo Espírito. E por último, me esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei para ti, Espírito Santo. No primeiro estrofe fala sobre que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. E a referência está em Tiago capítulo 4, versículo 5, que diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Esperando estou por teu agir, vento de Deus, sopra em mim. Basicamente está baseado em Atos capítulo 2, versículo 2, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e as pessoas que estavam reunidas ali no dia de Pentecostes. Até aí tudo bem, é bíblico, tudo ok. O grande problema dessa música não é nem o primeiro nem o último estrofe. O grande problema está no refrão. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Vamos entender o contexto dessa passagem bíblica que está em Lucas capítulo 3, do versículo 15 até o 17, que diz o seguinte: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. 90% dos teólogos acreditam que essa passagem está falando de duas coisas diferentes. A primeira, batismo com o Espírito Santo, e o batismo com fogo. Aqui na narrativa bíblica está bem claro e bem visível que João Batista está falando sobre o arrependimento. Aquelas pessoas que não se arrependerem de seus pecados, certamente elas seriam condenadas ao inferno. E nós podemos entender que João Batista depois fala sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é vida eterna. Batismo com fogo é julgamento, é condenação eterna. João Batista, quando ele está falando sobre o batismo com fogo e com o Espírito Santo, são coisas diferentes. Ou seja, o trigo, as pessoas que creram em Cristo, terão a vida eterna. Batismo com o Espírito Santo. E a palha, como João Batista fala no final do versículo, será queimada e lançada no fogo. O fogo ali está falando sobre julgamento, condenação eterna. Então, tome muito cuidado com essa expressão, batiza-me com fogo. Batismo com fogo é julgamento, é condenação eterna. E também precisamos tomar muito cuidado em ficar pedindo fogo para Deus. Eu não sei o que esse povo tem tanta mania de ficar pedindo fogo. Fogo consumidor, consuma a minha vida, batiza-me com fogo. Tome cuidado com essa expressão. Talvez você nem sabe o que você está pedindo. E nesse contexto aqui, está falando exatamente sobre julgamento, sobre condenação eterna. Então, essa música do Fernandinho, Batiza-me com teu fogo, não é adequado para cantar em um culto público. E a próxima música é de Rejane. Quem tem, tem. Mas quem não tem, tem inveja de quem tem, quer matar quem tem, quer roubar quem tem, destruir quem tem, mas fica tranquilo que não vai roubar. Vamos ler a composição? Jesus Cristo disse que aquele que tem, zela do que tem, muito mais terá. Mas aquele que tem e não zela bem, ele tirará. Pega o que é teu, cuida do que é teu, porque quem te deu tem mais para te dar. Quem tem, tem e vai sempre ter, porque Deus é poder. Se ele prometeu que você vai ter, aguarde e espere que você terá. O que é teu, foi Deus quem te deu. E não tem demônio, não tem inferno, não tem fariseu, não há nada na terra que possa tomar. Mas quem não tem, tem inveja de quem tem, quer matar quem tem,
quer roubar quem tem, destruir quem tem. Mas fica tranquilo, que não vai roubar. A vitória é tua, chegou nesta hora, desceu lá da glória. Quem mandou tua vitória foi o grande Jeová. Não tem lei na terra que anule a lei da bondade de Deus. Ramã tentou sobre Mardoqueu tirar a promessa que Deus lhe deu, mas Deus tinha provado no tempo passado a grande promessa ao povo hebreu, que onde pisava Deus abençoava. Olha o que aconteceu. Ramã fez a forca para Mardoqueu, mas aquela sentença Deus inverteu. Ramã morreu, Mardoqueu viveu e o que é teu é teu. É teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Foi Deus quem te deu, então é teu. Ao analisar essa composição, eu consegui encontrar algumas referências bíblicas, principalmente no primeiro estrofe. Jesus Cristo disse que aquele que tem, zela do que tem, muito mais terá. Essa referência está em Lucas capítulo 12, versículo 48, que fala sobre os dons espirituais que Deus dá para as pessoas, que as pessoas devem zelar por esses dons e também devem praticar esses dons. Até aí tudo bem, mas depois a música se torna totalmente bagunçada. Começa a ser antropocêntrica. Fala sobre vitória, sobre a questão de ser vitorioso ou vitoriosa em cima de alguém. Fala sobre inveja, fala sobre muitas coisas, menos glorificar o nome de Deus. Essa composição tem apenas um único objetivo: falar sobre as vitórias que Deus dá para as pessoas. Porém, essa música não tem como finalidade levar as pessoas à adoração, a glorificar o nome de Deus. No sexto estrofe, fala sobre a narrativa de Ramã e Mardoqueu, que Ramã tentou contra a vida de Mardoqueu, e isso nós sabemos muito bem. Porém, qual foi a intenção da compositora em colocar esses personagens nessa composição? Não tem sentido nenhum. Ao colocar esses personagens nessa composição, fica bem claro que existe uma diferença, um contraste muito grande. Inveja e exaltação. Derrota e vitória. Mas a todo momento a compositora está apontando para o homem e não para Deus. Observe que nessa composição a cantora ou a compositora usa Deus como um amuleto, que Deus faz todas essas coisas para exaltar a pessoa que está passando por dificuldade, que está passando por uma grande tribulação, que às vezes se sente perseguida pelo seu vizinho ou até mesmo pelos seus irmãos na fé. Então, meus amados, isso não é uma composição para louvar a Deus. Não se trata de uma música para que nós venhamos a cantar no momento do culto público. De jeito nenhum. No sétimo estrofe diz o seguinte: Ramã fez a forca para Mardoqueu, mas aquela sentença Deus inverteu e Ramã morreu. Mardoqueu viveu e o que é teu é teu. É uma referência que está em Esther, capítulo 7, do versículo 1 até o 9. Olha só. Ramã fez a forca para Mardoqueu, mas aquela sentença Deus inverteu e Ramã morreu. É claro que é uma música de vingança, para mostrar que aqueles que eram contra mim, certamente essas pessoas vão padecer, irão morrer. Meus amados, como que nós vamos cantar uma música como essa no momento do culto público? Não podemos fazer isso. Essa música não exalta o nome de Deus, só fala sobre vingança, tem uma narrativa totalmente fora do contexto do que é um louvor bíblico. E por último, a música tem uma narrativa totalmente antropocêntrica. Então, vocês estão percebendo o nível em que nós chegamos? Por incrível que pareça, tem pessoas que cantam esse tipo de música no momento do culto público. Como que as pessoas vão adorar a Deus através dessa narrativa? Não tem como pegar dois personagens da Bíblia e tentar fazer um paralelo de vitória e derrota, e que Deus é conosco. Nós sabemos que Deus é conosco, mas é necessário ficar apontando o dedo para o nosso irmão? Ficar cantando músicas de vingança no momento do culto? É claro que nós não podemos fazer isso. O culto não é para nós.
O culto é para Deus. E se você está no culto adorando ao Senhor, então entenda algo. Tudo que está sendo preparado ali, tudo que está sendo feito ali é para o Senhor nosso Deus e não para nós. Não precisamos ficar cantando músicas de vingança no momento do culto. Aquele momento é para a glorificação e exaltação do nome de Deus. E a próxima música é de Tom Carfe e Israel Santos, Joquebed. Joquebed, Moisés não vai morrer. A composição: Ô Joquebed, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Eu sou cria de favela, nasci na escravidão. Meu povo foi humilhado debaixo de opressão. Faraó ficou com medo porque sabia que eu ia crescer, ia lutar para salvar o povo hebreu. Eu fui escolhido, já nasci ungido, predestinado para vencer. Já está tudo escrito, ninguém pode derrotar um filho de Deus. O inimigo está chorando porque já perdeu. Ó mamãezinha, para de chorar, o seu filho vai vencer. Pode acreditar, vou te encher de orgulho. Faraó correu no abrir do Mar Vermelho. Favela venceu. É claro que existe referência bíblica nessa composição. No primeiro estrofe diz assim: Ó Joquebed, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. Essa referência está em Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 até o 10. E nessa passagem fala exatamente sobre o momento em que Joquebed lança Moisés nas águas. E ali, a filha de Faraó pega Moisés e adota ele. Até aí, tudo bem. Mas depois, essa composição se torna uma gororoba, uma mistura estranha. Começa a falar: eu sou cria de favela, nasci na escravidão. Meu povo foi humilhado debaixo da opressão. Já mistura todas as coisas. E uma coisa que nós precisamos entender é que apesar de algumas músicas conter histórias e narrativas de alguns personagens da Bíblia, nós não precisamos enfatizar essas pessoas a todo momento, a não ser Jesus Cristo. É claro que precisamos também entender que nós não podemos deixar de lado essas músicas. Tem músicas que falam sobre algumas narrativas que apontam para Deus, mas nessa narrativa fala apenas de uma pessoa, Moisés. Se você quer entender o que é adoração, olhe para uma canção e veja se nessa canção fala sobre Deus, sobre quem Deus é, o que Ele faz, se Ele é santo, sobre a bondade do Senhor, as obras que Ele faz. Só que aqui a narrativa está centralizada exatamente em apenas um personagem, Moisés, o homem que libertou os hebreus lá do Egito. E isso nós não podemos negar, isso aconteceu, está em nossa Bíblia. Eu sei que eu estou falando muitas vezes sobre isso, mas o louvor deve ter como essa finalidade, glorificar o nome do Senhor. Mas nessa composição nós não conseguimos ver isso, está muito longe. Não adianta narrar sobre algum personagem bíblico se não tem como finalidade a glorificação de Deus. E depois ele começa a falar mais ainda: Faraó ficou com medo porque sabia que eu ia crescer, ia lutar para salvar o povo hebreu. Olha só o erro teológico aqui. Se Faraó soubesse que Moisés iria crescer e iria libertar o povo hebreu, será que Faraó não iria matar Moisés antes? No último estrofe diz o seguinte: ó mamãezinha, pare de chorar, o seu filho vai vencer, pode acreditar, vou te encher de orgulho. Faraó correu no abrir do Mar Vermelho, a favela venceu. Olha só, ele mistura as coisas. Ele começa falando sobre Moisés, que ele iria vencer Faraó, e depois fala que a favela venceu. Talvez o artista, o compositor, esteja falando da sua vida. É aí que está o grande erro. O louvor não tem como objetivo falar de nós, mas falar sobre Ele, Deus. E ponto final, não tem o que discutir. Está claro e visível que essa música não é adequada para cantar no culto público. Se você quer cantar na sua casa como uma forma de entretenimento, aí é você
com Deus. Mas no culto público, onde as pessoas vão adorar a Deus, talvez algumas pessoas não vão entender o contexto dessa música. É por isso que o louvor deve ser claro e objetivo, para que todas as pessoas entendam a quem elas estão adorando. E a próxima música é da cantora Gabriela Rocha, Aleluia. Antes de ler essa composição, eu preciso falar da origem dessa música, Aleluia. Em primeiro lugar, essa música nunca foi gospel. Essa música veio do meio secular e alguém traduziu para o meio gospel, adaptando a música para dizer que é um louvor a Deus. Na verdade, essa música foi feita pelo Leonard Cohen. Quando ele lançou essa música, muitas gravadoras não deu muito valor para essa composição. Inclusive, ele cantava em bordéis, cantava em bares, cantava em muitos lugares tentando conseguir o sucesso através dessa composição. E o próprio cantor já disse que ele não teve como inspiração Deus. Ele apenas conhecia um pouco sobre a Bíblia e pegou alguns relatos de personagens para tentar falar sobre o contexto do pecado e da humanidade. Mas mesmo assim, ele continuou afirmando, ele não tinha como objetivo fazer um louvor a Deus. Ele queria sucesso, ele queria ganhar fama através dessa composição. Inclusive, essa música já passou por várias adaptações. Até mesmo o escrito original desta composição se perdeu. Muitas adaptações foram feitas no decorrer do tempo. Vamos ler a composição original dessa música? Eu ouvi dizer que havia um acorde secreto, que Davi tocava e agradava ao Senhor. Mas você não liga muito para a música? Liga? É assim, a quarta, a quinta, a menor cai, a maior ascende, o rei perplexo compondo aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sua fé era forte, mas você precisava de prova. Você a viu se banhando no telhado. A beleza dela e o luar arruinaram você. Ela te amarrou à cadeira da cozinha, e ela destruiu seu trono, e cortou seu cabelo, e dos seus lábios ela tirou o aleluia. Você diz que eu disse o nome em vão. Eu nem sei o nome, mas se eu fiz, bem, realmente, o que isso significa para você? Há um clarão de luz em cada palavra. Não importa o que você ouviu, o aleluia sagrado ou o pagão. Eu fiz o meu melhor. Eu sei que não foi muito. Eu não podia sentir. Então eu tentei tocar. Eu disse a verdade. Eu não vim aqui para te enganar. E mesmo que tudo tenha dado errado, eu estarei aqui, diante do Senhor da música, com nada, nada em minha língua além de aleluia. Observe que ele fala de alguns personagens da Bíblia, e Davi é um dos mais mencionados, é claro, de uma forma oculta. Fala quando Davi tocava harpa, quando Davi arruinou a sua vida cometendo adultério com Betseba, e depois também fala sobre a questão do pecado na pessoa, e também de falar o nome de Deus em vão. Nós podemos entender que essa composição está na primeira pessoa. É alguém falando de si mesmo e de seus pecados, de seus problemas da vida. Mas precisamos entender que a origem dessa música não tem nada a ver com um louvor a Deus. Não tem como fundamento glorificar o nome do Senhor. Inclusive, até mesmo o cantor disse que muitas pessoas começaram a usar essas músicas em casamentos e até mesmo no momento do culto público. E ele ficou um pouco espantado porque a intenção dele não era essa. Mas, infelizmente, algumas pessoas pegaram a música do artista, do cantor, e fizeram uma adaptação para o meio gospel. E alguns cantores do meio gospel têm essa mania de pegar músicas lá de fora e traduzi-las para o português. E não há nenhum problema quanto a isso. A questão é,
precisamos saber a origem dessa música, quem foi o compositor, se essa música veio do meio secular ou não, se essa música tem como objetivo louvar a Deus e, por último, a que público eu quero alcançar. Isso é uma dificuldade que alguns cantores têm e acabam pegando músicas que nem sabem a origem da música e trazem aqui para o Brasil e fazem uma adaptação. E isso é errado. Você precisa procurar, precisa pesquisar sobre essas músicas que você está cantando por aí. Vamos ler essa composição que é cantada aqui no Brasil pela Gabriela Rocha, que foi feito, na verdade, uma adaptação. Diz o seguinte: Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. A referência está em Lucas capítulo 7, versículo 37, quando aquela mulher, ela derrama um perfume muito caro aos pés de Jesus. O segundo estrofe diz o seguinte: mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória e aleluia. A referência está em Salmos, número 2, versículo 11, onde diz que devemos dar glória ao Senhor. Depois tem um refrão: aleluia, 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 aleluia. A referência é em Salmos 106, versículo 1, que fala exatamente sobre cantar a Deus e dizer aleluia ao Senhor. E nós temos o próximo estrofe que diz: quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. A referência está em Salmos número 46, versículo 1, que fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No próximo estrofe diz: e não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. A referência está em Salmos 91, do versículo 1 até o 16, que fala que, ainda que a gente venha passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. E isso é bem claro, tá? O próximo estrofe diz o seguinte: Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. A referência está em Mateus, capítulo 23, versículo 37. No último estrofe: toda a minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Referência a Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o 5, que fala que os anjos estavam cantando ao Senhor, santo, santo é o Senhor. E a outra referência está em Salmos 42, do versículo 1 até o 11, que Davi fala sobre como a corça anseia pelas águas, assim a alma dele buscava ao Senhor. Quanto à adaptação da música Aleluia de Leonard Cohen, que foi feita aqui no Brasil, que se tornou gospel, essa música eu não vejo nenhum problema. A música que a Gabriela Rocha canta, Aleluia, é totalmente bíblica. Mas o grande problema é: você acha correto pegar uma música secular, uma música que o próprio compositor disse que não tem nada a ver com louvor a Deus, e tentar inverter os valores e fazer uma composição bíblica, uma adaptação a partir da música secular? Sabe o que é mais impressionante? É que tem alguns pastores e líderes religiosos que dizem que não pode cantar música secular nem ouvir música secular. Mas o engraçado é que nessa mesma igreja onde o pastor critica música secular, é nessa mesma igreja que canta Aleluia. Será que esse pastor não viu a origem da música? A composição que foi feita uma adaptação para o meio gospel é totalmente coerente com os textos bíblicos. É uma composição bíblica que tem como centralidade o louvor a Deus. Agora, precisamos entender a origem da música. Se você é uma pessoa que não gosta de ouvir música secular e não quer de jeito nenhum ouvir esse tipo de música na igreja, então, por que nós devemos aceitar a música Aleluia no culto público? A origem da música não tem nada a ver com Deus. Fala sobre uma narrativa sexual, fala sobre uma narrativa de promiscuidade, sobre paganismo, não tem nada a ver com adoração ao Senhor.
O problema é que tem pessoas que gostam de aproveitar de músicas que estão fazendo sucesso para fazer adaptação para o meio gospel. E isso é perigoso. Então tome muito cuidado com aquilo que você está cantando. Agora fica a seu critério. Será que é apropriado cantar essa música da Gabriela Rocha, Aleluia, no culto público? E a próxima música é de Moreno em Cristo, Bota a Mão que Cai. Disse bota a mão que cai, bota a mão que cai, em nome de Jesus está repreendido Satanás. Vamos ler a composição? Passa 2 horas de frente ao espelho, só se maquiando, pranchando o cabelo. Salto alto, calça legging, vestidinho curto, toda perfumada e batom vermelho, com a Bíblia embaixo do braço. E é a primeira a entrar no culto. Senta lá na frente e chama a atenção de todo mundo. Na hora da oração, ela corre para o banheiro. O pastor está no azeite e o inimigo está com medo. Senta no banco olhando para os varões. Tá na cara, e isso não é de Deus, meus irmãos. Essa irmã não tá sozinha, é obra de Satanás, é pombagira pura. Bota a mão que cai, em nome de Jesus, tá repreendido Satanás. Bota a mão que cai, tá repreendido Satanás. Bota a mão que cai. Por incrível que pareça, tem pessoas que gostam de cantar esse tipo de música. Esse tipo de música tem apenas um objetivo: dar indireta para as pessoas, mostrar os erros das pessoas. Aqui está falando sobre uma mulher sensual, que usa calça legging ou vestidinho curto, usa batom vermelho, que provavelmente é obra de Satanás ou até mesmo pombagira. Ou seja, são aquelas irmãzinhas que vão para o culto de vestidinho curto, apertado, calça legging, batom vermelho, que tentam levar as pessoas à promiscuidade. Mas, em nenhum momento, essa composição tem como objetivo o louvor a Deus. Está claro e bem visível. Como que podemos aceitar esse tipo de música totalmente fora do contexto bíblico no momento do culto público? Como vocês acabaram de ver no vídeo, essa música está sendo cantada aí nos cultos e todo mundo está achando normal. A música que está sendo cantada por esse cantor chamado Moreno em Cristo é totalmente horrível. Se alguém quer dar algum recado para algum irmão, chame à parte, converse com ele ou com ela. Agora ficar cantando essas músicas no culto público para dar indireta para um irmão ou para uma irmã não é certo. Isso daí, na verdade, não é honesto e não é nem coerente. Então é claro que nós não devemos cantar essa música no culto público. O objetivo final dessa música é apontar o erro daquela irmã que está usando legging e usando batom vermelho. É claro que nós não devemos cantar essa música no culto público. Não é muito difícil aqui olhar para essa composição e dizer que não é uma composição bíblica. É apenas uma indireta para alguém. Então, se é uma indireta, não é um louvor. Aqui não fala sobre os atributos de Deus, não menciona sobre Jesus Cristo e a sua obra, não fala sobre cruz, não fala sobre santidade, não fala sobre nada, nem sobre os atributos do Senhor nosso Deus. Então tome muito cuidado com aquilo que você está cantando por aí. Um aviso muito importante: nós não estamos aqui julgando as pessoas que fizeram tais composições. Não estamos aqui criticando as pessoas que o fizeram. Nós estamos analisando as composições segundo os parâmetros bíblicos. Antes de falar sobre esse assunto, nós precisamos entender alguns parâmetros referente ao que é verdadeiramente um louvor bíblico. Eu faço parte de uma igreja tradicional que tem como ênfase a teologia reformada. E com isso nós entendemos que o estudo das Escrituras é primordial e também é muito importante na vida de uma pessoa que é cristã. Ou seja, como nós conhecemos quem é Deus, o que Ele faz? Por meio das Escrituras. É por isso que é fundamental estudar as Escrituras e entender o contexto do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E quando eu estou dizendo sobre estudar a palavra de Deus, isso inclui várias coisas.
Por exemplo, se você vai cantar alguma música, você já prestou bem atenção se tal música, se tal composição tem alguma referência bíblica? Se essa música tem como objetivo a glória de Deus? Então, isso também tem que ser estudado e deveria estar em verificação em algumas igrejas. Por exemplo, se você vai cantar alguma música, você deveria analisar a composição antes e verificar se está conforme os parâmetros bíblicos. Infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas não estão dando mais relevância à palavra de Deus. Se tal música tem uma harmonia legal, tem uma melodia legal, então eu vou cantar. Então muitas pessoas têm esse pensamento, ou seja, a música é bonita, mas será que a música, a composição é bíblica? O que você está cantando por aí no momento de louvor e adoração, será que tem base bíblica? Será que tudo que nós estamos cantando referente à música cristã tem alguma base e referência das Escrituras? Então, nós precisamos observar alguns pontos específicos referente ao louvor e adoração. O que deve ter em um louvor? E com isso, eu quero citar 3 coisas muito importantes que deve ter em um louvor bíblico. A primeira coisa é que um louvor bíblico deve falar sobre os atributos de Deus. Isso é fundamental, falar sobre os atributos de Deus. Quem Deus é? Ele é majestoso, soberano, misericordioso, ele é muito grande, ele é formoso e tantas outras coisas referente a isso, porque nós devemos dizer quem Deus é e as pessoas certamente entenderão a quem eles estão servindo. A segunda coisa que não pode faltar em um louvor bíblico é que deve apontar para o sacrifício de Cristo. É isso mesmo. Entender quem Jesus foi, o que ele fez, é muito importante. Em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas coisas não podem faltar de maneira nenhuma em uma composição bíblica, porque nós precisamos sim mencionar quem Jesus é, o que ele fez e o que é o plano salvífico de Cristo Jesus. E nós precisamos cantar sobre isso. A terceira coisa muito importante é que nós devemos mencionar as Escrituras. Então, como nós entendemos que tal louvor é bíblico ou não? A partir do momento que tenha base bíblica e tenha como objetivo mostrar o que Cristo fez na cruz, quem Deus é, o que ele faz e o que ele continua ainda fazendo em nossas vidas. E isso é magnífico. Depois dessa introdução, agora nós vamos falar sobre algumas músicas gospel que muitas pessoas estão cantando por aí nas igrejas evangélicas. Porém, será que essas músicas são bíblicas? Será que essas composições têm como objetivo Cristo Jesus? Provavelmente você conhece a harpa cristã. Muitos compositores ali tinham como objetivo mostrar Cristo Jesus, mostrar aquilo que Deus tinha preparado para aqueles que creem em Cristo Jesus. E 2 compositores foram fundamentais na harpa cristã, Bill Gaither e Gloria Gaither. Eles escreveram aquele hino que está na harpa cristã que se chama Porque Ele Vive. Diante de situações que aconteceram na vida do casal, certo momento eles viram que eles não podiam fazer mais nada, a não ser em esperar em Cristo Jesus. E fizeram essa composição magnífica. Algumas pessoas compõem músicas com o objetivo de mostrar a certo público aquilo que eles estão passando. Porém, quando se trata de uma música cristã, deve sempre apontar para Cristo Jesus. A primeira música intitulada Gospel que nós vamos falar nesse vídeo é da Priscila Alcântara, que se chama Girassol. Na verdade, é ela que canta, porém, quem fez essa composição foi o Whindersson Nunes. Vamos ler a composição que diz o seguinte: se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever,
eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei. Daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso para me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. A primeira coisa que nós notamos nessa composição é que se trata exatamente de uma pessoa que quer ajudar o seu próximo e ter as mesmas atitudes que Cristo Jesus teve. Mas qual é o grande problema nessa composição? É que não tem como objetivo mostrar o sacrifício de Cristo, não fala quem Deus é, não menciona nada sobre as Escrituras e muito mais além disso. Não tem como fundamento a fé cristã. Citar Jesus em uma composição não quer dizer que tal composição é bíblica. Outro ponto muito importante é que essa composição parece uma narrativa daquilo que a pessoa está vivendo, ou seja, o seu testemunho. Porém, nós precisamos tomar muito cuidado que nós podemos sim aplicar algumas coisas referente ao que nós vivemos e colocar isso em uma composição. Porém, o final disso tudo deve apontar para Cristo Jesus. O objetivo deve ser o sacrifício salvífico de Cristo Jesus e não ficar apenas falando o que nós sentimos, o que nós queremos, sobre os nossos desejos. Isso pode ser muito perigoso, porque nós podemos estar correndo grande perigo de estar cantando uma música antropocêntrica, egocêntrica, que tem como fundamental objetivo apontar para as nossas dificuldades. A nossa ênfase em analisar essa composição é que é uma música secular. Nós não podemos dizer que é uma música cristã, porque não tem como base as Escrituras. Para ser um louvor ou uma música cristã, deve apontar para Cristo Jesus, deve ter como base as Escrituras. É assim que nós entendemos que é um louvor bíblico. Talvez você diga assim: esse compositor não fez essa música com a intenção de se tornar um louvor bíblico. E isso pode ser verdade, porém tem muitas pessoas que estão cantando essa música nas igrejas evangélicas. Mas não existe base bíblica para você cantar esse tipo de composição, porque não tem como objetivo as Escrituras, e sim aquilo que nós estamos sentindo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A palavra de Deus deve habitar ricamente em seus corações. A palavra de Deus também deve habitar ricamente nas composições intituladas cristãs. Porque como que nós vamos louvar algo se nós não sabemos a quem estamos louvando ou adorando? Nessa composição nós não sabemos a quem estamos adorando. A Jesus? Ao universo? Ou a um outro ser divino? A quem estamos adorando? Por isso que é muito importante mencionar Deus em nossas composições. Por exemplo, no Cântico de Moisés, em Êxodo capítulo 15, Moisés cita Deus 2 vezes e cita Senhor mais de 10 vezes. É importante em uma composição identificar a quem estamos adorando. Quem é o Senhor? Quem é o Deus que nós estamos adorando? Por isso que é muito importante analisar aquilo que nós estamos cantando. Então, essa composição não é apropriada para cantar nas igrejas evangélicas. Você pode dizer que essa música é uma música secular, tudo bem, mas intitular como música cristã não é, porque não tem como base as Escrituras.
Outra coisa muito importante é que nós devemos cantar as Escrituras. Então, será que nessa composição existe algum tipo de base bíblica? Não tem referências, não tem versículos, não tem passagens que nos traz lembrança do Evangelho de Cristo Jesus. Então, é importantíssimo quando nós analisar algum tipo de composição, verificar se está tudo conforme a Bíblia nos ensina e se existe alguma referência. Se não tiver esses parâmetros, então deixe de lado essa composição. E a segunda música que nós vamos falar nesse vídeo é Aos Olhos do Pai, da Ana Paula Valadão. Aos olhos do Pai. A composição diz o seguinte: aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou. Com suas próprias mãos pintou. A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. Cada detalhe num toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida. Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa, aos olhos do Pai. Quantas vezes eu já fui em aniversário de criança ou de adolescentes aonde toca essa música intitulada Gospel. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre essa composição. A primeira coisa que nós podemos identificar nessa composição é que não tem como fundamento e nem objetivo a glorificação do nome de Deus e nem apontar para o sacrifício de Cristo Jesus. E com isso nós entendemos que essa composição é totalmente egocêntrica. Não tem nada a ver com aquilo que está apresentado no Evangelho de Cristo Jesus sobre a graça, a justiça, a fé e tantas outras coisas que têm a ver com Cristo Jesus. Um contexto que é muito perigoso é a questão de ficar elogiando o homem. Essa composição tem como objetivo elogiar o homem e não a Cristo Jesus. Dizer que é valioso, que é uma pessoa bonita e coisas do tipo. Porém, o louvor bíblico genuíno deve falar sobre as grandezas de Deus. Quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele continua fazendo. Dizer que Ele é soberano, majestoso e coisas do tipo. Porém, não é o que nós vemos nessa composição. O objetivo final dessa letra é dizer que a pessoa que está ouvindo é especial, ela é valiosa diante de Deus. Porém, nós não podemos deixar de lado o que Cristo fez na cruz. Devemos mencionar o que Cristo fez na cruz. Talvez você diga assim: essa composição, essa letra, não foi feita com o objetivo de cantar em um culto público. Porém, muitas pessoas cantam nos cultos públicos sem problema nenhum. E isso é um grande perigo, porque essa composição não é teocêntrico, ou seja, não aponta para Deus, não tem como fundamento as Escrituras, é totalmente egocêntrico e não tem como finalidade apontar para Deus e nem tem como finalidade também a glorificação do Pai Celestial. Toda letra intitulada cristã deve ter como fundamento as Escrituras. Em Romanos, por exemplo, capítulo 11, versículo 36, diz o seguinte: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós não precisamos ser elogiados por aí. É muito bom ter o reconhecimento de algumas pessoas referente ao que você faz, mas lembre-se que todo mérito deve ser a Cristo Jesus e não a nós. Toda glória deve ser dada somente a Deus. No Salmos, número 115, versículo 1, diz o seguinte: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Sendo assim, nós entendemos que essa composição não é bíblica e só elogia apenas o homem e não tem como fundamental objetivo o nosso Deus. Você que é uma mãe piedosa cristã e também você que é pai, saiba de uma coisa: ensine os seus filhos a cantar
as Escrituras. Ensine eles a ler a palavra de Deus e entender um pouco mais quem Deus é. E entender também o sacrifício de Cristo na cruz. Não deixe que seus filhos fiquem cantando coisas por aí que não tem nada a ver com aquilo que está no Evangelho. E a próxima composição se chama Baseado em Quê? De Salomão do Reggae. Para com essa doideira, se baseia na videira. Vamos ler a composição? Eu embarquei nessa viagem. É tanta onda que eu nem sei. Barraca, fogueira, grama molhada. E a rapaziada? Um chegado me pede um baseado. Eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo. Você diz que doideira é baseado. Doideira é abrir o mar com um cajado. Botar ácido na boca é muito fácil. João comia gafanhoto. Você quer viajar com cogumelo e ver gnomo na janela pendurado. Elias viajou na oração, fez pegar fogo no molhado. Então para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado. Você diz que vida fácil é ter dinheiro. Vende drogas para fazer sua riqueza. Jó passou por uma agulha, o camelo, e o rico ficou de bobeira. Gente, eu não tô conseguindo ler a composição. Eu vou tentar levar a sério, tá? Porque eu só tô dando risada. Vamos lá, vamos adiante. Você gosta de pegar onda chapado, doidão. Mas chapado vive só levando vaca. Enquanto a mula falava com Balaão, Jesus andava sobre as águas. Você já me narrou sua viagem e tira onda com essa onda de gandaia. Se tu quer caia, caia na real. A melhor onda é a palavra. Então para com essa doideira, se baseia na videira, se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado. Observar, crer, ser parte da arte, livre para sorrir, ir e vir, viajar, ter que sair. Da onde eu piso, moro, amenizo a dor. Viciado no amor, Criador me mandou o meu louvor tranquilo, sem vacilo. Faço o que faço, não sou palhaço. Louvor sem estardalhaço. Crê e observa tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Não precisamos ir muito longe para identificar que essa composição não é bíblica. Nós temos um grande problema nos dias atuais, é que algumas pessoas fazem músicas para um certo público. Por exemplo, eu fiz tal composição para o público jovem. Porém, uma composição bíblica não deve ter como objetivo o público A, B ou C. Deve ter como objetivo todos os públicos, com a intenção de glorificar o nome de Deus. Agora, eu pergunto a você, você acha essa composição adequada para cantar em culto público? Ele cita Elias, o profeta, e também João Batista, aquele que batizava, e quando ele viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essas referências deveriam ser importantes em uma composição bíblica. Ele usa passagens isoladas para poder colocar os personagens em sua composição. Outro ponto muito importante é que nessa composição tem muitas gírias, muitas coisas fora do padrão do que nós ouvimos por aí. E quando nós estamos cantando um louvor, as pessoas precisam entender de uma forma tranquila, de uma forma perceptível, e não de uma forma totalmente que nós precisamos desvendar o que a composição quer passar para nós. Devemos ser claros, mostrar aquilo que realmente nós queremos dizer e anunciar diante de uma composição. Fica um pouco confuso ouvir esse tipo de música e dizer que é um louvor bíblico, que é uma música cristã. Realmente o que nós podemos perceber aqui é que não tem nada a ver com o contexto bíblico. O compositor cita até gnomo,
Ou seja, uma coisa nada a ver, não tem nenhum contexto bíblico sobre essas coisas. É claro que ele queria mostrar um contraste sobre a realidade de uma pessoa que está lhe oferecendo algum tipo de droga ou algo do tipo. Porém, o principal objetivo de uma composição bíblica é dizer sobre as grandezas de Deus e apontar para Cristo Jesus. E dizer certamente que Deus salva, que Deus pode perdoar os seus pecados, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, e a sua glória sempre permanecerá para todo o sempre. E com isso nós precisamos entender que isso não é um louvor bíblico de jeito nenhum. Então não cante em um culto público. Lembre-se, as pessoas que estão ouvindo esse tipo de música são todos os tipos de pessoas. Crianças, jovens, adultos, velhos e tantos outros. Então eles precisam entender o que você está cantando. E nessa composição tem muitas gírias, coisas que não é pertinente ao Evangelho de Cristo Jesus. Tome muito cuidado, não é porque certa música é envolvente, a harmonia é legal, os instrumentistas estão tocando de uma forma totalmente legal, é que você tem que ficar ouvindo por aí e que você não tem que analisar essas composições. Lembre-se, cuidado com aquilo que você ouve, porque aquilo que você ouve pode certamente doutrinar você. Fique atento. Em Salmos, número 9, versículo 1 até o 2, diz o seguinte: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Prestaram bem atenção, falar de suas maravilhas, de seu amor, de sua misericórdia, de sua bondade. Então não é isso que nós encontramos nessa composição. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.